poder nos reunirmos aqui, adorarmos o nosso Deus. Convido a todos para estarem abrindo suas Bíblias no livro de Salmos 111. Salmo 111, versículos de 1 a 3. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos o que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Meus irmãos, aqui nesse livro de Salmos a gente fala sobre as magnitudes de Deus, né? Deus age de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua lei, e é notório que a gente consegue entender como foram grandes os atos de Deus na história. E em razão disso, nós reconhecemos o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus ela é infalível. Por quê? Por causa do seu caráter e da sua lei. Não é por causa da justiça, é por causa dos atributos de Deus. Amém? Amém. Convido os irmãos, nós vamos entoar o hino de número 31, Providência de Deus. Amém.
sabedor, ó Pai, de todas as coisas. Agradecemos, ó Pai, pela Tua grandeza, por tudo que Tu és, ó Pai, por tudo que Tu criastes, ó Pai. Tudo provém de Ti, ó Pai, tudo é Teu. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar, para bendizer, para exaltar o Teu nome, Senhor, para contemplar as Tuas belezas, ó Pai, contemplar as Tuas maravilhas, ó Pai. São incontáveis, ó Pai. Somos gratos pelo ar que respiramos, ó Pai, o dom da vida provém de Ti, e por estarmos aqui, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, nós buscamos a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus, ó Pai, reconhecemos do alto da Tua glória quão grande Tu és, ó Pai, por isso nós rendemos glórias a Ti, estamos aqui para louvarmos, para exaltarmos o Teu nome, que nós estamos aqui, Senhor, agradecemos por isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, acompanhe aí o livro de Salmos. Salmos 92, capítulo 92. Nós vamos fazer a leitura desse hino de gratidão a Deus de maneira integral. Peço que os irmãos aí estejam acompanhando o Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos me satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém, meus irmãos. Retornando ao tópico anterior, da adoração a Deus, mas sobre a sua justiça, esse livro aqui, Salmo 92, ele está inserto no, se a gente dividir Salmos, ele estaria no livro 4, né? Onde se volta para o próprio Deus, a gratidão a Deus. Então, quando a gente observa os atos, os pensamentos de Deus, né, nós devemos reverenciar. Por quê? Nós temos que ser humildes e entender que a nossa apreensão, ela simplesmente não vai fugir dos atos de Deus. Então, assim, principalmente dos pensamentos. Então, assim, os nossos pensamentos eles são muito rasos, a nossa apreensão são por coisas pequenas e passageiras, mas os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, que nós tenhamos essa fé e esse discernimento, de que não se trata daquela parte que eu já expliquei, da insondabilidade dos pensamentos de Deus, mas os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso, independente do que a gente planeja daqui 1, daqui 2, daqui 10, 20, 30 anos. Não, os pensamentos de Deus, os atos principalmente dele, é uma justiça verdadeira. Amém? Amém. Vamos entoar, meus irmãos, o hino de número 67, Coração Quebrantado. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Coração quebrantado.
pode se assentar, meus irmãos. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados, nessa atitude de coração quebrantado. Sonda, meu Pai, lava-nos dos pecados, Senhor. Nós estamos aqui e cantamos isso, ó Pai, mas que nós possamos viver, ó Pai, que nós possamos entender que somos pecadores, ó Pai, que somos carecedores de Ti. Em atitude, Senhor, de reverência, de humildade a Ti, sabemos que o nosso desejo não é pecar, Senhor, mas sabemos que o nosso coração é enganoso, Senhor, e nos leva a pensamentos que não são os Teus, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Senhor, e nos perdoe os nossos pecados, Senhor. Sabemos que eles foram perdoados lá na cruz, mas por nossas próprias forças não teremos condições, Senhor. E por isso nós clamamos a Ti. Não retire de nós o Espírito Santo de Deus, ó Pai, que Ele nos incomode, para que nós tenhamos sempre o mínimo desejo de pecar, Senhor. Nenhum desejo de pecar, estar próximos de Ti, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, nós somos gratos pela Tua obra redentora lá na cruz. Por isso, que os nossos pecados foram perdoados lá atrás, ó Pai, somos gratos eternamente por isso, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento de consagração, aquele irmão que estiver preparado aí com seus dízimos, suas ofertas, nós estamos fazendo 2 cultos aí, em virtude da gravação, nós estamos fazendo hoje de manhã. Então, assim, durante amanhã e durante a noite nós vamos ter a entrega dos dízimos e das ofertas. Então, os irmãos que puderem fazê-lo, neste momento, nós vamos entoar o hino 63, as muitas bênçãos. Então, a igreja pode se colocar em pé, os irmãos. Divino auxilio migliorando mal, ci darà
pode se sentar, meus irmãos. Está fazendo uma oração de gratidão aí pelos dízimos e pelas ofertas aqui recebidas. Amém? Senhor, grande Deus e Pai, Deus Altíssimo, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, para retribuir, Senhor, uma pequena parte daquilo que tu nos dá, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor, e fazemos isso felizes e alegres de coração, Pai, e principalmente essa igreja o faz reconhecendo a tua grandeza, Senhor. Sabemos dos momentos de dificuldades que cada um vem enfrentando, na questão financeira, na questão da saúde, na questão de nossa cidade, mas sabemos, ó Pai, que a nossa dependência vem de Ti, Senhor, e os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, ó Pai, e por isso nós confiamos plenamente em Ti e somos gratos, Senhor, e aqui viemos render graças a Ti, ó Pai, no Seu tabernáculo, viemos aqui, Senhor, no Seu santuário, entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai, exaltarmos o Teu nome, agradecermos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento forte, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, e somos gratos por isso, ó Pai. Confiamos plenamente em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor é que vai suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. Sabemos que as nossas forças não são prevalentes, ó Pai, para seguirmos adiante, mas de acordo com a Tua grandeza e a Tua misericórdia para conosco, nos faz fortes para seguirmos adiante. E por isso nós agradecemos no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou convidar o nosso pastor, reverendo Arlindo, para dirigir essa mensagem para a gente, e você possa estar atento para ser grandemente edificado por ela. Amém? Amém. Irmão, certamente é um grande privilégio estarmos aqui. É bom sentirmos saudades desse momento de culto, de adoração ao Senhor. Não apenas tão somente pela comunhão, por estarmos aqui juntos, cantando hinos, belos hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, e não tão somente cantando, mas na certeza de que o Deus a quem nós conhecemos é esse Deus soberano sobre todas as coisas, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que a cada momento se faz presente em nossas vidas. A Ele nós devemos, de fato, toda a nossa adoração, todo o nosso culto, todo o nosso louvor. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos capítulo 21. Livro de Atos, capítulo de número 21. Eu gostaria, irmãos, de fazer a leitura dos 16 primeiros versículos aqui, do versículo 1 até o versículo de número 16. Atos, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os apóstolos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro,
chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demoramos-nos ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo a Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Oremos. Deus dos céus, nós nos encontramos na Tua presença. Somos gratos, ó Pai, por este momento de louvor, de adoração, por este momento de culto. Portanto, suplicamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale conosco, nos console, nos conforte, nos encoraje sempre para fazermos a Tua obra, sermos comprometidos, ó Pai, com o Deus da nossa salvação. Derrama sobre nós a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o compromisso corajoso decorrente de fortes convicções é uma qualidade essencial que nós podemos encontrar naqueles a quem Deus escolhe para liderar o seu povo, naqueles a quem Deus escolhe para serem usados na sua obra. A palavra de Deus coloca diante de nós vários exemplos com relação a isso, com relação a essa questão. Convencido de que Deus tinha, de fato, dado a Israel a terra de Canaã, Josué e Caleb permaneceram firmes em afirmar que, independente daquilo que havia diante deles, independente daquilo que existia do outro lado daquelas grandes muralhas, independente do poderio militar dos seus inimigos, o Senhor daria àquelas nações. Deus estaria com o seu povo e o daria em suas mãos, acreditando que Deus concederia a vitória sobre as forças cananeias, lideradas por Císara. Foi que Débora pediu para que Baraque liderasse os israelitas contra os seus inimigos. Assim foi a convicção de Davi diante de Golias. Assim foi a convicção dos 3 amigos de Daniel, que estavam de fato dispostos a perderem suas vidas, porque eles entendiam que só o Senhor deveria de fato ser adorado, só o Senhor deveria de fato ser exaltado. O apóstolo Paulo, irmãos, não era diferente desses grandes homens de Deus que nós podemos ver tanto na história bíblica como na história da igreja. Homens de fato convencidos por aquilo que conheciam a respeito da palavra de Deus. Apesar das advertências para que não subisse a Jerusalém, Paulo estava convicto de que estava cumprindo tão somente a vontade do Senhor, e isso certamente o encorajava a cumprir o seu ministério, sem se importar com as consequências pessoais que poderiam vir sobre ele. Irmãos, eu chamo a sua atenção, a nossa atenção para esse texto da palavra de Deus, e destaco aqui algumas verdades que motivavam a vida desses grandes homens de Deus, a vida desses grandes servos de Deus, em especial o apóstolo Paulo.
destaco isso, irmãos, porque tem faltado dessa convicção em nossos dias. Há muito conhecimento de Deus, mas há muito pouca convicção a respeito das verdades de Deus. Nós temos que admitir que os nossos irmãos que viveram há 40, 50, 60 anos atrás, eles tiveram bem pouco conhecimento, ou muito pouco conhecimento em relação àquele conhecimento que nós temos acerca de Deus. Mas nós temos que admitir que a convicção desses crentes, diante daquilo que sabiam do Senhor, era bem maior do que a convicção que nós temos vivido hoje dentro das nossas igrejas. Há muito conhecimento, como eu disse, muito pouca convicção. A partir desse texto da palavra de Deus, nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo, e eu destaco aqui 3 características, 3 aspectos da coragem que é movida por essa convicção. Eu gostaria que você atentasse a essas verdades aqui, porque essas mesmas verdades nós podemos ver em todos aqueles que de fato serviram ao Senhor. A coragem da convicção, movida pela fé, é o que o Senhor requer dos seus filhos, em todo tempo, em todo e em qualquer tempo. Portanto, irmãos, primeiramente, a coragem da convicção, ela é movida por sua finalidade. Finalidade, Paulo sabia, aqueles que foram usados pelo Senhor, tanto os profetas como aqueles do Novo Testamento, bem como aqueles que surgiram na história da igreja, eles estavam convictos de sua finalidade, do propósito pelo qual o Senhor os havia chamado. O texto bíblico começa dizendo: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Veja que o texto bíblico, ele vai narrando cada lugar por onde Paulo passava, como se também Paulo estivesse se despedindo de tudo aquilo que ele via. É isso que o texto bíblico parece dar a entender. A convicção, irmãos, pressupõe um propósito claro. Não é sem sentido que a perseverança seja uma das qualidades daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Não é sem propósito que a perseverança esteja muito bem atrelada ou ande junto com essa convicção. Irmãos, creio que falta essa clareza de finalidade em nossos dias. Tem faltado isso na vida de muitas igrejas. Clareza de finalidade. Qual o propósito da minha vida? Eu de fato tenho vindo à igreja porque eu fui criado na igreja, porque eu me acostumei a isso, ou eu tenho vindo na igreja porque eu devo adorar esse Deus que é santo, esse Deus que é soberano, esse Deus que é Senhor da minha vida. Eu estou consciente disso. Isso é extremamente importante, porque foi exatamente isso que moveu esses grandes homens de Deus a viverem para a glória do seu Deus, a viverem para a glória do seu Deus, servindo a esse Deus dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Josué e Caleb, eles estavam convencidos de que Deus tinha dado a Israel a terra de Canaã. E diante disso, como eles agiram? Débora estava convencido de que Deus daria a vitória a Israel. Davi, ele estava convencido de que o Senhor julgaria Golias juntamente com os filisteus e preservaria o seu povo dos seus inimigos. Ele estava convencido disso. Daniel e seus amigos estavam convencidos de que o verdadeiro Deus deveria ser adorado no lugar dos ídolos. Diante disso tudo, irmãos, essas pessoas, ou como essas pessoas se comportaram? Como disse, falta essa convicção em nossos dias. Podemos dizer que elas foram movidas por essa finalidade. Elas viviam o tempo todo tendo essa finalidade
realidade diante dos seus olhos. Irmãos, Paulo estava semelhantemente convencido de que o Senhor levara, o Senhor estava conduzindo ele com um santo propósito, o propósito pelo qual o Senhor chamou o apóstolo Paulo estava claro, muito bem claro na sua mente. O texto bíblico parece indicar que Paulo se apartou dos irmãos da igreja de Éfeso com dificuldade, mostrando que a força da sua coragem resultou da devoção em obedecer o que ele sabia ser prioridade para Deus. O texto continua dizendo, irmãos, que chegando em Tiro, encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, diz aí o versículo 4. Embora o Espírito Santo também tenha confirmado o que aconteceria com Paulo, os crentes da igreja de Tiro, temendo por sua segurança, também suplicaram para que ele não fosse a Jerusalém. Nós podemos pensar, irmãos, será que o Espírito Santo está aqui dizendo que Paulo não fosse a Jerusalém, mas ele, de maneira obstinada, está desobedecendo aqui o Espírito Santo? Será que é isso que o texto bíblico está nos ensinando? Por que eu digo isso? Porque muitos têm interpretado essa passagem dessa forma. Será que é isso que está acontecendo aqui? Irmãos, a Bíblia sempre revelou todas as fraquezas, até mesmo daqueles que serviram ao Senhor com integridade, daqueles que serviram ao Senhor com fidelidade, homens como Noé, Abraão, Jacó, Davi, Pedro, João e tantos outros. E Paulo não era imune ao pecado. No entanto, irmãos, nessa ocasião aqui ele não estava desobedecendo ao Senhor. Certamente aquilo que o Espírito Santo estava revelando aqui, por onde ele passava com relação à sua ida para Jerusalém, com relação àquilo que ele iria enfrentar, tinha outros propósitos, sem dúvida alguma. Paulo foi alguém que viveu uma vida sensível ao Espírito Santo. Paulo foi alguém que viveu uma vida sensível ao governo do Espírito Santo em nossas vidas. E o livro de Atos, nos mostra isso. Vejam que quando ele foi impedido de pregar em alguns lugares pelo Espírito Santo, ele não foi pregar. Em algumas ocasiões o Espírito disse: Paulo, você não vai pregar nesse lugar, você não deve entrar nesse lugar. E ele obedeceu. Da mesma forma, quando o Espírito Santo, numa visão, disse que ele deveria pregar na Macedônia, ele imediatamente obedeceu. Perceba, irmãos, que o Espírito Santo diz o que aconteceria quando ele subisse, quando ele chegasse ali em Jerusalém, mas o Espírito não disse que ele não deveria ir. Além do mais, irmãos, o próprio Paulo havia descrito a sua missão de ir para Jerusalém como o ministério que recebi do Senhor, Atos 20, versículo 24. Vejam ainda, irmãos, nesse mesmo capítulo, no versículo 22, ele diz que foi constrangido para estar em Jerusalém. O que levou esse homem de Deus a ser constrangido? Irmãos, era a visão, era o propósito do seu ministério. Ele sabia que o Senhor o chamou para isso. E todos aqueles, indistintamente, todos aqueles que são usados pelo Senhor, eles vivem essas verdades de maneira muito clara, eles enxergam essas verdades de maneira muito nítida. Ou seja, irmãos, ele foi orientado, ele foi mandado pelo Espírito Santo a estar ali, de maneira que mais tarde, já estando em Jerusalém, ele diz: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Ele não teria afirmado isso se tivesse vivendo em pecado, se tivesse desobedecendo ao Senhor para estar naquele lugar. Mas a convicção de que ele seria um instrumento nas mãos do Senhor era que de fato o conduzia a estar em Jerusalém, apesar
apesar daquilo que o Espírito Santo estava dizendo, apesar daquilo que o Espírito Santo estava afirmando a respeito da sua pessoa. Convicção. Irmãos, não adianta tão somente conhecer a verdade, nós temos que estar convictos por essa verdade. Nós temos que viver essas verdades, de maneira que o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, seja adorado neste lugar, seja igualmente adorado fora deste lugar. Isso é culto, isso é adoração. É isso que o Senhor requer de todos aqueles que foram alcançados por sua graça. Irmãos, Paulo não teria afirmado isso se estivesse em pecado, certamente, se estivesse desobedecendo a voz do Senhor. O fato é que a mensagem do Espírito Santo para Paulo lá em Tiro, como em outros lugares por onde ele passou, foi uma advertência, não uma proibição. Convencido que Paulo teria que continuar, os irmãos da igreja de Tiro, com esposa, nos diz o texto, com esposa e filhos na praia, se ajoelham e oram por ele. O fato é que nem as ameaças, nem os argumentos bem intencionados dos crentes poderiam desviar Paulo de cumprir o seu chamado. Irmãos, a coragem da convicção conhece os propósitos e a coragem da convicção está sempre pronta para cumprir esse propósito. Atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina nos dias em que nós estamos vivendo. Irmãos, nós devemos ser impulsionados por essa convicção e servir ao Senhor com a mesma fidelidade com que muitos serviram. Não podemos ser superficiais na nossa fé, não podemos ser superficiais no nosso trato com a palavra de Deus em hipótese alguma. Atente a essas verdades, atente àquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. É verdade, irmãos, que a superficialidade é uma marca do nosso tempo, a superficialidade é uma marca da nossa sociedade, mas nós não podemos deixar que essa superficialidade, de fato, tome o nosso coração, faça com que nós nos distanciemos da palavra de Deus. Atende a essas verdades. A coragem da convicção, irmãos, reconhece a sua finalidade, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Não devemos nos desviar desse propósito, desse chamado. Mas em segundo lugar, irmãos, a coragem da convicção, ela está disposta a pagar o preço. Isso nós podemos ver muito claramente aqui nesse texto. Cuidado, irmãos, com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O texto nos diz, passando por Filipos, o texto bíblico nos diz: demoramos-nos ali alguns dias, descendo a Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. É verdade que nós vivemos tempos de paz, é verdade que nós não somos perseguidos por causa da palavra do Senhor. É verdade que nós podemos cultuar esse Senhor o dia que nós queremos, o dia que nós desejamos. Mas o mal desse século, irmãos, como já fiz referência, é tratar essas verdades de maneira muito superficial. Como disse, nós temos que admitir que os nossos avós, que aqueles que vieram há muito tempo atrás, aqueles que serviam ao Senhor há muito tempo atrás, muitos evidentemente sequer sabiam ler, muitos sequer tinham a Bíblia completa em suas mãos, mas eles
eram motivados por essa convicção, irmãos, que nós precisamos, nós desejamos, que nós precisamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito conhecimento, pouca convicção dessas verdades. Nós sabemos que Paulo não desperdiçava a oportunidade do seu ministério, tanto que, passando por algumas cidades, ele procurava imediatamente os crentes daquele lugar para fortalecer a fé desses crentes. Paulo aproveitava todo o tempo disponível com esse propósito. A igreja de Ptolemaida, como a igreja de Tiro, provavelmente foram fundadas por aqueles primeiros crentes que fugiram de Jerusalém por causa do martírio de Estevão. Já em Cesareia, Paulo se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, o texto nos diz, o mesmo Filipe que foi um dos 7 escolhidos pela igreja, juntamente com Estevão, como diácono, há muito tempo atrás, aproximadamente 20 anos atrás. Mas esse homem ainda está ativo, servindo ao Senhor. Foi Filipe quem primeiro pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquele lugar, e provavelmente, irmãos, ele está aqui já há algum tempo pastoreando essa igreja, pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora muitos anos antes Paulo tivesse sido um inimigo amargo de Filipe, por causa do evangelho, agora eles estão aqui juntos, agora eles são companheiros e pregadores da mesma salvação. De maneira que Lucas registra aqui que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Nós sabemos, irmãos, que o aspecto revelador do dom da profecia cessou com o fim da era apostólica, com a conclusão das Escrituras, de maneira que fora de Atos nós não temos muitas referências a esses profetas. Evidentemente que esses profetas foram fontes valiosas de informação sobre o início da história da igreja, mas apesar de serem profetas, e terem ali naquele lugar suas filhas serem profetas, coube a outro profeta dizer isso, falar algumas verdades a Paulo. Depois de estarem ali alguns dias, um profeta chamado Ágabo chega naquele lugar, e o mesmo profeta que tinha profetizado uma grande fome, lá no capítulo 11, versículo 28, do mesmo livro de Atos. Então Ágabo, numa encenação dramática, tomou o cinto de Paulo, amarrou o apóstolo com seus pés, suas mãos, e disse: olha, é exatamente isso que vão fazer com você quando você chegar em Jerusalém. Você já sabe. Assim como os crentes de Tiro, os crentes de Cesareia também ficaram horrorizados quando souberam do destino de Paulo. Então suplicaram para que Paulo não fosse para Jerusalém. Certamente, irmãos, Paulo era um homem muito amado por essas igrejas, porque ele foi um homem valioso para todas essas igrejas, de maneira que esses irmãos, eles estão dispostos a persuadi-lo a não arriscar sua vida. No entanto, como mostra muito bem o nosso texto, a resposta de Paulo reflete sua disposição a pagar qualquer preço, desde que a tarefa, desde que o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegasse, desde que o Senhor fosse glorificado também em Jerusalém. Então ele respondeu: que fazes chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, Paulo vivia assim, e ele afirmava isso porque ele estava convicto da finalidade do seu ministério. Infelizmente, irmãos, igreja, e eu falo isso com muita tristeza, quando olho para dentro das igrejas, nós temos visto uma preocupação exagerada com o tempo presente, uma preocupação exagerada com aqui e agora, com aquilo que nós podemos ter, com aquilo que nós podemos desfrutar aqui e agora. Os céus parecem que, de certa forma, inverteram. Os crentes do passado, eles falavam muito nos céus, esperavam a glória daquele dia, eles ansiavam por aquele dia. Em suas músicas, eles adoravam, eles cantavam ao Senhor naquele dia.
Ao passo que os crentes dos nossos dias parecem querer desfrutar do tempo presente. O que movia a vida desses santos homens de Deus, irmãos, era a certeza de que o Senhor era Senhor de suas vidas, era a certeza de que eles estavam tão somente passando por aqui. Tão somente passando por aqui. A determinação de Paulo refletia a determinação do profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós podemos ler a respeito de Ezequiel, o Senhor falando: porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Não temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. O fato é, irmãos, por causa da recusa, por causa da teimosia e obstinação do povo de Israel, Ezequiel teria que ser muito mais teimoso, muito mais obstinado em sua determinação de profetizar. A finalidade nos leva, irmãos, a nos posicionar de maneira fiel do lado da verdade. Atente a isso. A finalidade nos leva a viver a vida presente com os nossos olhos na eternidade, na glória de Deus. A finalidade, irmãos, baliza a nossa vida, de maneira que os nossos pés permaneçam caminhando de forma reta pelo caminho certo. A finalidade desse propósito. Irmãos, percebendo que Paulo não seria persuadido, que Paulo não cancelaria os planos de ir para Jerusalém, os crentes não somente disseram: faça-se a vontade do Senhor, porque de fato eles sabiam que a vontade do Senhor era soberana, era perfeita, era boa. Certamente e possivelmente nós estamos passando por todos esses momentos difíceis, por toda essa pandemia, e entre tudo isso o Senhor quer evidente mostrar a alguns crentes: olha, é necessário viver as verdades de maneira séria, viver as verdades de maneira fiel. Não basta estar entre o povo de Deus, não basta ir para a igreja. Não basta fazer isso uma rotina, fazer disso uma rotina. É preciso servir ao Senhor consciente da finalidade, do propósito pelo qual Ele nos chamou. Não basta estar na igreja uma vez por mês, não basta ler a sua palavra de vez em quando, é necessário de fato servi-lo, é necessário de fato nos alimentar dessas verdades, de maneira que o Espírito Santo, assim como na vida do apóstolo Paulo, como na vida de tantos outros homens, de fato, dirija as nossas vidas, nos conduza por esse imenso deserto até aquele dia em que nós estaremos na presença desse Deus, desse maravilhoso Deus. A coragem da convicção, irmãos, reconhece o seu propósito. A coragem da convicção, ela está disposta a pagar o preço. No entanto, ainda em terceiro lugar, irmãos, a coragem da convicção motiva outros crentes. Isso é extremamente importante. Leva outros crentes a permanecerem fiéis. O texto bíblico nos diz: passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Aminazon, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Incapazes então de persuadir os crentes da igreja, os companheiros de Paulo se preparam e foram com ele até Jerusalém. Apesar de seus pressentimentos, alguns de Cesareia também trouxeram Aminazon, queria hospedá-los em Jerusalém. Vejam, irmãos, que ao invés de se afastarem de Paulo, por causa do medo, por causa daquilo que Paulo poderia sofrer, o que era de certa forma natural,
A coragem de Paulo motivou os outros crentes para que isso também fosse com ele a Jerusalém. Irmãos, eles sabiam que Paulo era um homem marcado, eles sabiam que Paulo era um homem marcado pelos judeus, que Paulo haveria de sofrer, eles sabiam disso, que Paulo enfrentaria o ódio, seria preso e poderia até mesmo ser morto. Eles também sabiam que certamente corriam o risco de serem maltratados ao acompanhá-lo, ao se identificar com ele. No entanto, irmãos, eles estavam dispostos a fazer isso, a correr o risco, porque Paulo havia aceitado e eles estavam dizendo: nós também aceitamos. Irmãos, se esse fato se desse hoje, qual seria o nosso comportamento? Esses exemplos, irmãos, estão na palavra para nos motivar na obra do Senhor, para nos motivar a continuar servindo ao Senhor com a mesma fidelidade que serviram esses homens. Creio que todos nós já ouvimos falar sobre o túmulo do soldado desconhecido. De tempos em tempos, nós vemos muitos líderes de nações grandes fazerem homenagens ao túmulo do soldado desconhecido. Que muitos não sabem é o que isso significa, ou quem foi esse soldado. O túmulo do soldado desconhecido é o nome que receberam os monumentos erigidos para honrar os soldados que foram para a guerra. Os soldados que foram não retornaram. Os soldados que foram não sabemos o seu paradeiro. Aqueles que de maneira corajosa lutaram e não voltaram para os seus países de origem, nem foram identificados como aqueles soldados sem nomes. Paulo teve a coragem não só para enfrentar o inimigo, mas também para inspirar outros crentes a fazerem o mesmo. Porque ainda hoje, irmãos, ele fala e nos encoraja a permanecermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Ainda hoje ele nos encoraja a ter essa convicção bem diante dos nossos olhos. Ainda hoje ele nos encoraja de que essas verdades balizem as nossas vidas. Temos nossos olhos voltados tão somente para aquele dia em que o Senhor há de se revelar e que seremos chamados de benditos do Senhor. Ainda hoje ele nos motiva a vivermos de maneira corajosa pela mesma fé. A coragem da convicção, irmãos, conhece o seu propósito. Você foi chamado com um propósito, você foi chamado acima de todas as coisas para servir ao Senhor. Se coloque dentro desses propósitos, dentro do propósito do Senhor, se adeque a isso, se adapte a isso, faça isso para a glória do Senhor, para a glória daquele que te chamou, para a glória daquele que te livrou do império das trevas. Faça isso o quanto antes. Como disse, a superficialidade tem sido uma marca comum dos nossos dias, mas não deixe que essa superficialidade domine o seu coração, domine a sua relação com a palavra de Deus, domine a sua comunhão com o seu Deus. Atente a essas verdades. Você foi chamado com um propósito. A coragem da convicção, irmãos, ele está disposta a pagar o preço por sua fidelidade ao Senhor. Você entende o que isso significa? Você está disposto de fato a fazer isso? Você está disposto a se sacrificar? Muitas vezes, quando nós olhamos de tempos em tempos, nós vemos muitos devotos irem a alguns lugares, subirem escadas de joelhos, andarem quilômetros e quilômetros em devoção a um determinado santo. E nós olhamos para essas pessoas, para a figura, para aquilo que eles estão fazendo, e nós achamos alguma coisa horrenda. De fato é. Eles estão servindo a um Deus falso e ainda assim eles se sacrificam.
enquanto muitos estão dentro da igreja, servindo a um Deus verdadeiro, e sequer estão dispostos a fazer aquilo que eles fazem, achando talvez que não é necessário. Irmãos, atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A coragem da convicção encoraja outros crentes a servirem ao Senhor com a mesma fidelidade. Você tem feito isso? Você tem servido ao Senhor de maneira que os seus filhos, de maneira que aqueles que te conhecem digam: eu quero servir, eu quero conhecer o mesmo Deus que Ele conhece. Você está disposto de fato a fazer isso? Que vivamos, irmãos, essa convicção, que sejamos diariamente envolvidos nessa convicção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ensine na sua palavra, vivemos de maneira que o seu nome seja sempre exaltado, glorificado. Que não nos esqueçamos dessas verdades, que essa convicção mova as nossas vidas até aquele dia, até o dia em que nos encontraremos com esse Deus, com o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor da glória seja magnificado em cada um de nós. Amém. Oremos. Deus dos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua palavra é viva. Te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação. Pedimos que através do teu Espírito Santo, Senhor, de fato, faça-nos entender essas verdades, de maneira que sejamos, Deus dos céus, conduzidos por essas verdades. Estejamos convictos, ó Pai, dessas verdades, que acima de tudo, teu nome seja exaltado. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, como acabamos de cantar, que de fato o Senhor reine em cada coração. Deus, que tenhamos diante dos nossos olhos a verdadeira convicção da verdade, que tenhamos diante dos nossos olhos, Senhor Deus, a importância de viver teus mandamentos, que sejamos convictos por essa verdade, que a nossa fé não seja uma fé conceitual, mas uma fé real, uma fé que glorifica, que exalta, uma fé que de fato, Deus dos céus, apesar de estarmos aqui vivendo, Pai, nesse tempo presente, nesses dias tão maus, possamos ter os nossos olhos voltados para aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor. Deus, derrama sobre nós a tua graça, nos fortaleça o teu povo, a tua igreja, em tempos tão difíceis. Sabemos que, evidentemente, o Senhor tem usado tudo isso como uma peneira para mostrar aqueles que realmente te servem ou procuram te servir com fidelidade. Nós te agradecemos por isso, porque em tudo, em absolutamente tudo, os teus propósitos são santos. Deus, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, ó Pai, de maneira que o teu nome seja exaltado, de maneira que o teu nome seja magnificado em nossas vidas. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, brevemente, alguns avisos. Os trabalhos, segunda-feira, né? Paulo tem feito isso muito bem. Deus seja de fato abençoado, tenha abençoado sua vida, Paulo. Bem como os estudos, as quartas-feiras, sextas-feiras, as sextas-feiras, tudo isso nós temos como propósito estar trazendo essas verdades da palavra do Senhor, de maneira que sejamos nutridos por essas verdades. Então, esses trabalhos eles vão continuar sendo mostrados, né, como até então nós temos feito. Apenas aos domingos nós teremos 2 cultos, né, e a partir
Nesse domingo eu estarei expondo o livro de Atos na parte da manhã e à noite um sermão diferente, não? Fora do livro de Atos. Então, dos cultos, justamente para dividirmos a igreja, como estamos fazendo aqui, de maneira que todos possam desfrutar. Lembrando que no próximo domingo nós temos Santa Ceia, porque nós ficamos muito tempo sem desfrutar da ceia do Senhor. Novamente, no próximo domingo, na parte da manhã e à noite, para aqueles irmãos que por acaso não participaram, né, da última vez que nós realizamos. Então, que o Senhor abençoe a vida de todos e que sejamos de fato nutridos por essas verdades, que sejamos de fato instrumentos do Senhor para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.